E olha só, ministro Alexandre de Moraes comete erro gravíssimo no julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 33 que vão virar réus ali naquele golpe do 8 de janeiro, segundo o STF e outras autoridades em Brasília. E este erro que ele cometeu, que vocês vão ver agora, pode até custar a entrada de Jair Bolsonaro para a disputa eleitoral em 2026, pessoal. Vejam só que absurdo, acabou de acontecer isso, nós vamos mostrar aqui. Quem vai trazer para nós é um jurista que está acompanhando esse caso de perto e por essa a gente não esperava que realmente o ministro Alexandre de Moraes fosse cometer esse erro tão banal e ainda ele está reconhecendo que houve esse erro e agora, pessoal, o que a defesa de Jair Bolsonaro e dos outros réus vão fazer? Vão aproveitar desse caso ou não? Será que isso causa uma grande reviravolta ali em Brasília nesse processo, nesse julgamento que está mexendo com toda a nação? Preste atenção agora na fala do Deltan Dallagnol, aquele mesmo que prendeu o Lula, né, e participou ali da Lava Jato. Ele vai trazer essa bomba aqui que acabou de sair agora e nós temos que mostrar aqui porque realmente isso muda o destino e a direção das coisas em Brasília. Vamos ver essa matéria, mas antes dá um like, pessoal, porque sempre que você dá um like, esse vídeo pode chegar a mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal, porque você se inscrevendo, você vai ver os próximos vídeos que nós vamos trazer aqui sobre este assunto que nós vamos cobrir. Confira essa matéria e logo em seguida nós temos outra notícia muito importante para trazer. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. O ministro Alexandre de Moraes acabou admitindo, confessando que violou direitos de defesa de Bolsonaro. E agora, como que fica? É uma coisa absurda, gente. O ministro Alexandre de Moraes acabou de provar que a defesa de Bolsonaro e dos demais réus do caso do golpe, eles estavam certos desde sempre. E que ele, Moraes e o STF estavam violando os direitos de defesa. Olha só essa manchete aqui da Folha de São Paulo. Moraes manda a PF dar a Bolsonaro acesso integral a provas do processo da trama golpista. Ué, como assim? Mandou dar acesso agora, com o julgamento em curso? Começando a fase de instrução, de oitiva de testemunhas, depois que os advogados já apresentaram defesas prévias e a primeira turma já recebeu a denúncia? Já deu começo ao processo? Agora a Inês é morta, né? Lê aqui comigo. Dá uma olhadinha nesse absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou nesta quarta-feira o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a trama golpista de 2022. Para o cumprimento da medida, o relator fixou o prazo de 5 dias para a PF, a Polícia Federal, informar qual é o melhor meio para que as defesas e a PGR tenham acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações do caso. Então quer dizer que o que os advogados do Bolsonaro e dos demais defesas estavam dizendo a respeito de não terem tido acesso à íntegra das provas, apenas as provas que a Polícia Federal e a PGR juntaram ao processo, então era tudo verdade? Quem diria, hein? Quem podia imaginar uma coisa dessas? Então quer dizer que os ministros e a PF tinham acesso a mais provas do que a defesa teve? E agora, Moraes, você só vai liberar agora, depois que a PF, que a PGR, que o Supremo já estabeleceram uma narrativa própria a respeito do que aconteceu nesse caso do golpe? E como que faz agora, se as defesas encontrarem provas lá de inocência incontestáveis, provas que levantam dúvidas cogentes, provas que, se tivesse surgido antes, impediriam até mesmo o recebimento da denúncia e o começo do processo? Se você também achou tudo isso mais absurdo do que o absurdo, se você também está achando tudo isso errado, essa violação uma atrás da outra dos direitos dos réus, nesse caso, uma perseguição, senta o dedo no like aí, enquanto eu te explico uma coisa que as pessoas confundem muito, que é o seguinte. No direito processual penal, essa fase agora inicial do processo, em que a denúncia ou a acusação é apresentada e o juiz analisa se vai receber ou não a acusação para começar o processo, essa fase é marcada por um princípio chamado de indubio pro societate, que significa que em caso de dúvida, ou seja, em caso de dúbio, se decide a favor da sociedade, pro societate. Ou seja, caso existam dúvidas sobre a culpa ou não do réu, nesse momento, nessa fase, se você tiver dúvida se aquela pessoa cometeu ou não o crime, se ela é autora ou não do crime, o processo deve ser
estabelecido, se deve ser iniciado porque se privilegia o direito da sociedade de que o crime seja julgado e, se for o caso, que o crime seja punido. Então, nesse momento, a dúvida não favorece o réu, favorece a sociedade. É lá no final do processo que isso se inverte. E aí vale o princípio que a gente chama de indúbio pro réu, que diz que a dúvida lá no final do processo, na hora de julgar, de dar a condenação ou absolvição, lá no final a dúvida favorece o réu. Ou seja, se houver dúvida sobre as provas, o réu aí sim deve ser absolvido. Mas ainda assim, existem casos em que simplesmente não há prova suficiente ou mínima dos crimes. Ou então a denúncia é extremamente fraca, não preenche condições mínimas, aquilo que a gente chama de inepta em direito. E essa denúncia, então, ela pode ser rejeitada direto, inclusive por falta de prova suficiente, por falta de justa causa, ou porque existem provas que indicam a inocência do réu, sem que o processo aí seja aberto e sem que ninguém vire réu. E o que aconteceu é que, nesse caso, as defesas simplesmente perderam essa oportunidade, porque elas não tinham acesso à íntegra das provas. É uma violação muito grave dos direitos de defesa dos réus. Olha como que o Moraes poderia ter dado essa decisão lá no começo do processo e não deu. E ele podia ter dado lá sem problema nenhum. Olha aqui, ó. A Polícia Federal deverá manter sigilosos, o Moraes falando na decisão, tá? A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada dos denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requerimentos específicos, acrescentou Moraes. O pedido tinha sido apresentado na defesa prévia de Bolsonaro, entregue ao Supremo nesta terça, último dia do prazo iniciado na última quarta, quando o ex-presidente foi intimado no leito da UTI. O ministro disse que aceita o requerimento de imediato acesso à íntegra do conjunto probatório colhido no curso das investigações e, especialmente, ao conteúdo integral dos celulares e outras mídias apreendidas e parcialmente utilizadas pela acusação. O acesso irrestrito ao material completo que embasou o indiciamento e a denúncia era um pleito dos advogados desde o início da tramitação do caso. Gente, isso aqui é uma admissão, uma confissão total de violação dos direitos da defesa. Se o Moraes iria dar essa decisão ao fim aí dessa discussão, nada explica que ele não tenha feito isso antes, mas só agora, já que era possível dar acesso à íntegra das provas sem violar a intimidade dos investigados. É o que ele acabou de decidir, é o que ele acabou de fazer. Não faz sentido algum essa decisão vir só agora e não antes. O fundamento legal, gente, não mudou. A lei não mudou. Sabe o que mudou? O que mudou foi a opinião pública e a política. Isso que mudou. O Moraes e o Supremo estão sob pressão por conta dos seus abusos. E o Moraes viu que estava muito óbvio que as defesas estavam sendo seus direitos aí, suas prerrogativas violados. E ele sabe como isso pode gerar nulidades no futuro se os ventos da política mudarem mais ainda. Vejam só o escândalo que foi eles terem retido, terem aí acondicionado os celulares às pessoas, não permitido que jornalistas e o próprio advogado usassem celular que é instrumento de trabalho ao longo do julgamento. Isso é surreal, gente. Isso é absurdo. Até o telefone aqui está reclamando, aqui tocando alarme. Está alarmado com isso. Essa, gente, é a única explicação para essa decisão vir agora. Pois é, e agora nós vamos trazer um outro assunto que está relacionado também com essa situação, que é o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que tomou aquela facada e aí estava ali em Natal para fazer um comício e aí passou mal, foi hospitalizado e já tem mais de semana que estava hospitalizado, foi liberado, foi dado alta, né, e os médicos passaram as recomendações, mas olha só, vai ter um evento que vai acontecer nesta semana ali em Brasília, pela primeira vez. O povo está sendo convocado para se reunir novamente ali em Brasília, para fazer uma marcha, uma caminhada e chegar ali até a Praça dos Três Poderes. Isso nunca aconteceu depois do 8 de janeiro. Não aconteceu mais, é a primeira vez. E aí, meus amigos, olha só o que o Jair Bolsonaro, mesmo com recomendações médicas, ele está querendo aparecer lá no evento para poder dar essa força. Na verdade, a presença dele é fundamental, porém, né, o estado de saúde dele não coopera. Olha só o que vai trazer aqui o jornalista Alexandre Garcia, e ele vai falar ainda, o Alexandre Garcia, sobre algo que está acontecendo lá fora, na Rússia e na Ucrânia, que tem a ver com a política aqui do Brasil, que pode interferir na vida dos brasileiros. Preste atenção nessa matéria e voltamos em seguida. Bom, primeiro assunto de hoje, Bolsonaro volta para casa depois de 21 dias de consequência da facada do Adélio e seus companheiros.
21 dias num hospital de Brasília, não foi num hospital de São Paulo, e deu tudo certo. Está voltando para casa com a recomendação médica. O médico, Dr. Birolini, disse ao Biruliro que ele tem que se cuidar, né? Evitar comida sólida, vai, por enquanto, uma dieta pastosa, evitar atividade física muito forte e evitar a aglomeração por pelo menos 3 a 4 semanas. E ele disse que espera que o presidente siga as recomendações. Pois é, só que hoje de manhã no X ele anunciou a saída, já dizendo: meu próximo desafio, acompanhar a marcha pacífica pela anistia humanitária, que começa às 16 horas do dia 7, quarta-feira, na Torre de TV e vai até o Congresso Nacional. E aí, ele vai ou não vai? Pois é, a recomendação médica é não ir. Mas, enfim, ele talvez não queira deixar assim a dúvida para atrair mais povo. Enquanto ele sai de casa, no dia seguinte, sai do Brasil e vai para Moscou e depois para a China, o presidente Lula. Não é a primeira vez que ele comemora a derrota da Alemanha pela União Soviética, né? Não é pela Rússia, é pela União Soviética, no dia 8 de maio, o fim da guerra na Europa, de 1945. 80 anos, vai para as comemorações. A primeira-dama Janja foi antes, aproveitou para ficar mais uns dias lá, né, antes do presidente, porque o presidente vai ficar pouco tempo, porque em seguida sai para a China, né, mostrando bem o grupo em que se encontra, né. Vai ter lá uma reunião com os chineses de uma associação que foi criada pelo Hugo Chávez com o Lula. Essa associação se chama CELAC, né? Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. É para se contrapor aos Estados Unidos, para se contrapor à Organização dos Estados Americanos, né? Ele dizendo: não, isso aí é coisa do imperialismo, então nós vamos fazer uma outra associação. Vai ser a reunião dessa associação lá com o Xi Jinping, lá na China, né? Claro que a China gosta, porque a China está precisando de parceiros que abasteçam a China de matérias-primas, né? E que sejam mercados para a China, principalmente agora que Trump está impondo tarifas compensatórias às tarifas negativas lá da China. Claro que Dilma, que vive na sede do Banco dos BRICS, vai estar presente. Bom, segundo assunto, gente, eu estava falando de Trump, está chegando nessa segunda-feira a Brasília o assessor de Trump, ou melhor, coordenador de sanções internacionais, David Gamble Jr. O título dele já diz tudo, né? Ele é coordenador de sanções internacionais. O que ele vai fazer no Brasil está na cara pelo título dele, né? Gamble, em inglês, quer dizer jogo de azar. Azar é sinônimo de sorte, é sinônimo de acaso, né? Faz parte do jogo, ele vai estar lá. E, segundo o Paulo Capelli, do Metrópolis, é para estudar o caminho de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, segundo o Metrópolis. E aí eu fico pensando, né? Alexandre de Moraes foi quem teve aquela detenção do Jason Miller, assessor de Trump, em 2021, que fez a intimação do Rumble, da Trump Media, que brigou com o Elon Musk do X.
Tem o caso do Felipe Martins, manteve Felipe Martins preso por ele ter entrado nos Estados Unidos, ter fugido dos Estados Unidos e não foi para os Estados Unidos, né? Tem o bloqueio de passaportes, uma série de contas de jornalistas brasileiros que estão no território americano e têm um contato muito próximo com a Casa Branca e com o Congresso dos Estados Unidos. Então está tudo isso. Esse David Gamble Jr. é oficial militar da reserva que já atuou no Afeganistão. Então, não é nenhum inexperiente. Bom, um outro assunto. Claro que quem votou em Lula já sabia em quem estava votando, né? Aí Lula pôs de novo o Lupe. O Lupe já estava envolvido em coisas parecidas lá atrás. Se demitiu por causa disso. E Lula o pôs de novo. Então, quem votou no Lula sabia que ia se repetir o que já tinha acontecido. De novo, meteram a mão no contra-cheque de aposentados e de pensionistas, né? Estou dizendo isso porque já foi protocolado pedido de CPI. Já tem assinatura suficiente para fazer uma CPI sobre isso. O Lupe acabou pedindo demissão. Claro que pediu demissão para evitar que continuasse desgaste do governo Lula. Aí ele caiu fora, né? Mas não pense ele que caiu fora e não vai ficar responsabilizado, como ficou da outra vez, né? Passou em brancas nuvens. Agora estão querendo formar uma CPI. Entrou no lugar dele um ex-deputado, Volney Queiroz, que é de Pernambuco. Dizem que isso vai complicar a questão lá em Pernambuco de apoio ao governo, né? Ele já tinha um cargo lá, ele era braço direito do Lupe no Ministério da Previdência. Então, quer dizer, ele também sabia disso, né? Se o Lupe sabia, ele também sabia, óbvio, né? Bom, e uma outra questão que foi levantada aí pela recusa do líder do PL, Sóstenes, o deputado Sóstenes, disse, né, quando foi intimado, Dino deu 5 dias para ele explicar por que ele deu uma entrevista dizendo que poderia romper um acordo, já que Hugo Mota não cumpriu a palavra de tocar o projeto de anistia, que ele também não cumpriria o acordo de divisão de emendas entre as comissões que estão sob comando do PL e a mesa da Câmara, né? 30%, 70% era essa divisão. É uma questão interna do Legislativo, de discussões entre integrantes do Legislativo, de divergências entre Hugo Mota e o deputado Sóstenes, né? E aí o ministro do Supremo, Flávio Dino, pediu que ele desse explicações sobre essa declaração na entrevista. Ele respondeu que não tem nada que dar explicação sobre uma entrevista, sobre a opinião dele, que isso é garantido pela Constituição, artigo 53. Né? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Está lá. Isso tem que ser pedra de toque de deputados e senadores, porque se abrirem mão disso como já estão cedendo, foi o caso do Daniel Silveira, né? Começam a ceder, daqui a pouco não tem mais, estão totalmente violáveis, violação de mandato, se não reagirem, né? E o ministro Dino reagiu, disse que a imunidade não cobre crimes contra o orçamento. Bom, e agora? Sóstenes está mostrando que tem café no bule, como fez Renan Calheiros certa vez, em que o ministro Marco Aurélio mandou que ele saísse da presidência do Senado se quisesse assumir a presidência da República, e ele fingiu que não recebeu nada. E nada aconteceu. Já temos aí um fato que diz respeito a essa inviolabilidade do mandato legislativo
e independência de poderes, sem a menor dúvida, né? Porque se continuar assim, o Congresso Nacional deixa de ser representante do povo e dos estados brasileiros para ser uma mera tribuna de discussão de assuntos internos. Pois é, diante de toda essa situação que nós temos visto ali em Brasília, né? Inclusive o Donald Trump enviou nessa semana, né, um informante, ali um emissário, né, direto ali dos Estados Unidos, para tratar sobre as sanções que serão ali impugnadas sobre o Brasil, sobre as autoridades aqui no Brasil e até mesmo sobre algumas pessoas que se dizem aí donos do país com a caneta na mão. Ele já chegou no Brasil e está aqui para poder, né, ver o que está acontecendo de perto. E isso tem a ver justamente com esse julgamento de Jair Bolsonaro e esse erro aí de Moraes, e ele inclusive, né, acatando e aceitando que houve mesmo um exagero, no mínimo um exagero. E aí, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte: esse julgamento vai haver uma reviravolta sim. Por quê? Nessa quarta-feira vai acontecer esse evento em Brasília, a anistia já está para ser pautada, não tem nenhum tipo de barreira mais para essa anistia ser pautada em Brasília, e tudo isso está deixando a esquerda, está deixando alguns ministros também do STF de cabelo em pé, porque a corda já está por arrebentar, eles não têm mais argumento, não tem mais o que fazer. O que vai fazer? Não existe provas. Inclusive teve até, né, 2 jornalistas, o Green e o Tagliaferro, que depuseram ali, né, no Senado Federal, falando dos abusos, das atrocidades, daquilo que aconteceu no judiciário e até mesmo, pessoal, tudo isso envolve os últimos pleitos eleitorais, municipais e federais também, envolve tudo isso, ou seja, provas é o que não faltam, né? E existe sim um interesse internacional, preste atenção, existe um interesse internacional, tanto dos Estados Unidos, mas também, né, da parte da esquerda, por parte de Putin, né, de que as próximas eleições virem de lado. Então, muitas coisas estão para acontecer ainda este ano, com certeza. A esquerda quer a prisão de Jair Bolsonaro de qualquer jeito para vingar o Lula, né? Mas eu acredito que se eles fizerem isso, vai ter um grande reverbério no Brasil. Se não parar tudo, vai ter uma grande bagunça. E aí essa manifestação, a primeira depois de muito tempo ali em Brasília, né? Depois que teve o 8 de janeiro, vai ser um marco, vai ser uma mudança, vai ser uma transformação que nunca aconteceu antes no Brasil. O povo brasileiro ter medo de ir para a rua. Nunca aconteceu isso. O povo brasileiro sempre foi de fazer manifestação, sempre foi de fazer greves, inclusive, também. Agora, o povo está parado, está com medo. Porém, depois desse dia, agora, dia 7, que vai ter essa manifestação, 7 de maio, pode ser o marco de uma virada, de um novo tempo do povo brasileiro, da liberdade do povo brasileiro. Nós vamos estar cobrindo aqui, vamos mostrar imagens e você vai acompanhar tudo. Por isso eu quero te convidar para se inscrever aqui, para você ficar de olho nessa matéria que nós vamos trazer aqui, tudo isso que nós vamos cobrir aqui, julgamento de Jair Bolsonaro, essa manifestação dessa semana. Tem um rombo do INSS muito maior do que aqueles 6 bilhões ali que eles falaram que o irmão do Lula pegou, roubou, participou. Tem um rombo que chega a 90 bilhões, nós vamos trazer isso aqui e muito mais. Então, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa espalhar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, pessoal, no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para você nos ajudar, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.